Olá, prezados ouvintes, a você que nos acompanha, eu quero cumprimentá-la. Nós estamos aí iniciando o mês de setembro, e o setembro é o mês da Bíblia, da Palavra de Deus, da gente valorizar mais essa riqueza que a gente tem, que ajuda na nossa fé. Lembrando também que nesse dia 7 de setembro a gente celebra a independência do Brasil. Rezar pelo nosso país para que seja mais saudável, um país que valorize mais as pessoas humanas, principalmente os pobres. Também nós celebramos no dia 7 o Grito dos Excluídos, que começou lá em 1995, por aí, que vem caminhando até hoje. Em alguns lugares ele tem toda uma manifestação forte, né, de presença das pessoas preocupadas com o bem das pessoas. E o nosso programa aqui, ele está dentro da questão do processo da catequese, a partir do diretório da catequese. E o diretório fala de linguagem da catequese. Que linguagem nós temos que usar? Primeiro ele diz assim, que a catequética, ela respeita a cultura, ela respeita também a história, respeita a capacidade de entender as coisas. Então, ela não é uma imposição. Ela procura, vamos dizer assim, se solidarizar com as realidades, principalmente do catequizando. Não há propriamente uma linguagem única, mas as expressões, elas realmente revelam a fé da igreja, ou então expressam a fé da igreja. Isso aí é fundamental na catequese. A igreja fala da linguagem da fé para a compreensão na vida de fé. Qual que é essa linguagem da fé? Talvez a gente pudesse dizer que a linguagem da fé vem da palavra de Deus. É a própria palavra de Jesus. É aquilo que Jesus ensinou que deve ser ensinado hoje na catequese. Então eu digo que a catequese deve exprimir o que é a linguagem da fé da igreja hoje. Não uma catequese desconectada da igreja. Não é uma catequese só bíblica, mas também ela deve ter uma experiência de fé. E essa experiência de fé acontece na igreja, acontece na comunidade concreta, talvez pudéssemos dizer que acontece dentro da família. Agora, as fontes da linguagem são, primeiro, a Sagrada Escritura e toda a rica tradição viva da igreja. Aí que está a linguagem. O que diziam os apóstolos? O que diziam os santos padres? O que diziam os grandes teólogos do passado? Quer dizer, tudo isso tem que ser colocado como linguagem da catequese. Aí que é importante o catequista estudar, ler, participar de cursos, porque isso vai criando então a habilidade nas pessoas para usar uma linguagem que seja adequada para os dias de hoje. Catequese com linguagem das culturas. Eu até diria, catequese que na linguagem das culturas, a gente tem que falar de linguagem de enculturação da fé. Porque quando a gente leva um anúncio catequético para um catequizando, normalmente ele já traz uma certa experiência de fé, muitas vezes adquirida dentro da família. Então é preciso acontecer ali uma enculturação. Saber elevar aquela fé que já vem e não destruí-la, simplesmente abandoná-la. Então ela sempre se renova com sabedoria pastoral para anunciar a fé. Tem uma linguagem narrativa dos fatos da história da salvação. Por isso que nós falamos no programa passado de memória. Ter uma memória da história para que ela seja anunciada dentro do contexto catequético. Todas as linguagens da fé devem conduzir para
aquilo que é mais importante para o mistério pascal. Então a Páscoa é que dá sentido para a nossa vida. É forma de envolver a pessoa nas dimensões afetiva e cognitiva. Envolve então a história de Jesus, envolve a fé da igreja, envolve também a vida de quem escuta. Então tudo isso faz parte desse contexto. Na linguagem da arte cristã, existe uma verdadeira linguagem de fé. A igreja, desde a origem, teve um rico repertório iconográfico, a iconografia, né, esse conhecimento dessas realidades que fazem parte do contexto da igreja. Hoje temos as imagens cristãs que levam à contemplação da beleza. Lá na Bíblia fala que Deus mandou construir imagens para colocar no templo de Jerusalém. Imagem dos anjos, serafins, querubins. Para quê? Para ornamentar o templo, mostrar a beleza do templo e ao mesmo tempo levar a vida espiritual do povo. Então olhar para elas como quem vê uma realidade além, invisível. Como diz alguém assim, olhando para as nossas imagens, estamos tocando em Deus. Interessante esse caminho pedagógico. Não é por acaso que a igreja usa as imagens, representando o que está por trás da imagem, que é a vida daquele santo. Muito bem, eu fico por aqui. Vou voltar no próximo programa, continuando a nossa reflexão. Que Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.